Oiê, bondade e misericórdia da parte de Deus nos siga, né, nos acompanhe todos os dias de nossas vidas até que o Senhor venha. Eu sou Lidiane Mota, cristã, e conheço, né, tenho buscado conhecer um pouco na minha trajetória cristã a palavra de Deus. E eu tive o intuito, né, de transmitir, estarmos juntas compartilhando os ensinamentos a qual o Senhor coloca no meu coração. Eu acredito que uma forma de nós aprendermos e compartilharmos a palavra de Deus e trocarmos experiência seja através da conversa, da comunicação. Eu sempre acreditei que a melhor maneira de aprender é com o outro. E o intuito desse momento aqui, nesse tempo com a palavra de Deus, com reflexões, com conversas francas, não sejam momentos para ensinar, e sim para aprender. Eu estou aqui aberta com o meu coração para que eu possa, né, de alguma forma, aprender. Toda a minha vida, eu tive experiências muito pontuais. Quando eu estava passando por alguma dificuldade ou algum problema, e eu ficava ansiosa sem ter pessoas para trocar, e eu queria que alguém viesse falar comigo, mas através da conversa aparecia alguém com algum problema, alguma situação, e acabava me fazendo refletir, e aquilo fazia sentido para a minha vida, e Deus usava aquela forma para falar comigo. Então, o intuito de fazer os vídeos é referente a isso. De repente, você esteja passando por algum processo, por algum momento, e que nós possamos trocar aqui, tornar mesmo uma comunidade onde a gente possa aprender, trocar experiências e somente acrescentar um na vida do outro. A palavra de Deus diz, né, que nós devemos levar as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação, muitas das vezes, nós podemos encontrar numa troca, entre uma conversa, entre amigos. Hoje, é claro que o online alcança muita mais pessoas e consegue, né, ter um grupo muito maior de pessoas a atingir. Então, eu resolvi fazer os vídeos e, sem mais delongas, vamos hoje para a reflexão que eu tenho no meu coração. Bom, a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus é algo tão extraordinário em nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive na minha vida. Passei um tempo da minha vida que eu estava passando por uma situação financeira muito grave e tinha um processo que precisava sair, né, na justiça, e naquele dia o advogado me ligou, eu estava contando muito com aquele valor, e disse que aquela audiência ia ser adiada. E era onde eu esperava a provisão, era perto do Natal, meus filhos eram pequenos, e você sabe, né, Natal, essas festas nos traziam muita, assim, nos traz, né, muita expectativa. A gente sabe que a celebração real é a celebração do nascimento do nosso Jesus Cristo. Não é a data em si, mas é a data a qual escolheram para celebrar. Então, nós usamos essa data, né, para presentear, para ser um momento ali, é final de ano, tem muitos pontos que nós usamos, né, que nos traz aí de referência no final do ano, são celebrações de um ano vencido, enfim, é uma data bem comemorativa e bem pontual e muito importante, principalmente no meio familiar. E, de um modo geral, essa data me trazia muita alegria e o meu aniversário também gosto de celebrar bastante. Enfim, nesse momento, o advogado ligou e disse que não poderia, que não seria, que seria adiada. E aquele momento me trouxe muita tristeza, muita preocupação e abateu muito fortemente a minha alma. E nesse dia eu me reservei, fui para o meu quarto e fui orar para que o Senhor consolasse o meu coração. Só que eu já tinha um tempo que eu estava orando, fazia campanha para ser batizada com o Espírito Santo, batizada com línguas, né, pelo Espírito Santo. E todos os cultos que eu ia, todo momento que eu ia, não ocorria, não acontecia, e eu ficava ali, né, crendo que o Senhor faria essa grande obra. E nesse dia, fui para o meu quarto, então, após essa ligação, dobrei os meus joelhos e comecei a clamar diante de Deus para que Ele trouxesse consolo para o meu coração e para que a minha alma não se abatesse demais e eu pudesse superar aquele momento difícil. E nesse momento eu fui surpreendida com uma presença tão extraordinária, tão maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu já havia, né, sentido sim, desde muito jovem, tem outros vídeos meus, já tem, que eu tive um encontro com Cristo, né, um encontro ali aos 11 anos de idade, mas vocês podem ver aqui nos vídeos e ver também essa parte.
Mas nesse momento eu tive o batismo com o Espírito Santo. Eu entendi que o Senhor estava me consolando, foi a forma que Ele usou para me consolar naquele momento, e poder acalmar a minha alma. E eu garanto para vocês, aquela experiência eu me lembro como se fosse hoje. Naquele momento eu senti a presença, o abraço, o acolhimento de Deus. Eu sei que se eu tivesse recebido a notícia de que aquele valor teria saído naquele dia, não teria trazido tanta alegria. Parece ironia, parece mentira, né? Mas não é. Aquele dia eu senti tanta alegria. Eu falo que aquele momento, eu não sei se você já recebeu um presente, algo muito importante na sua vida, algo que você não estava esperando. É uma alegria tão imensa, mas nada se compara. O meu coração se alegrou tanto, ele ardia em alegria, em felicidade, e o Senhor ali, né, me batizou com o Espírito Santo, e eu me alegrei muito, pude me alegrar muito, 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 e entender o amor e o cuidado de Deus. Por que estou trazendo essa reflexão? Porque muitas das vezes você está aí no processo da sua vida, com expectativas, sonhos, esperando algo, né, da parte de Deus, e esperar não é fácil, de fato não é. Estamos passando às vezes por momentos muito difíceis, precisamos da provisão de Deus, né, do agir de Deus imediato nas nossas vidas, e eu te convido a dobrar os seus joelhos, a fechar a porta do teu quarto, a se reservar e pedir ao Senhor. Se você não alcançou aquilo que você tanto almeja, dobre os seus joelhos. Se você não tem o hábito de dobrar os joelhos, se você, né, ali incline sua cabeça ou no seu pensamento, busque consolo, busque alegria, né, para que o Senhor possa te sustentar para você conseguir esperar o tempo de Deus. E que o abraço do Espírito Santo, o agir de Deus possa te envolver neste momento. E é claro que Deus é um Deus de obras completas. E no momento certo ele entregará aquilo que você tanto almeja. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E aqui está contido tantos ensinamentos. Eu ainda não sei nem um terço do que deveria através da palavra de Deus. Mas esses vídeos aqui têm me feito a vontade de buscar mais a presença de Deus e aprender mais dele, que é manso, né? Ele é humilde, ele é bom. Os exemplos de Jesus é algo tremendo. Eu, de mim mesma, não tenho nada a oferecer. Eu sou alguém, né? Que eu sempre digo, Senhor, eu sou humana e imperfeita e cheia de dificuldades. Mas a tua presença nos alcança, a tua presença nos sustenta, a presença de Deus é que nos anima. Então, busque viver essa experiência. Se você está tristinho nesse momento, preocupado por alguma coisa, ansioso em receber algo da parte de Deus, olha, e você não tem visto solução, essa bênção, esse milagre, essa provisão não chegou na sua vida neste momento. Pode ser que não seja algo, né? Pode ser algo emocional, né? E você esteja aí ansioso. Busque a presença de Deus no dia de hoje, faça a sua oração do seu jeito. O teu pai te entende. Nós, como os pais, quando nossos filhos falam conosco, nós entendemos exatamente o que ele precisa, porque os conhecemos. E o nosso Deus também, ele nos conhece ainda antes de nós sermos formados, ele nos conhece. Então, nesse dia de hoje, busque a presença de Deus. Eu também vou buscar, porque preciso do Senhor. Essa experiência na minha vida já fazem mais, acho que uns 18 anos, né? A partir deste momento aí, desse testemunho que eu estou contando hoje. E eu te garanto que ainda muitas vezes eu precisei recorrer a, né, o consolo da parte de Deus. E eu sei que enquanto eu viver, eu vou buscar o consolo e a paz que somente vem de Deus. O Senhor é um Deus que provê, um Deus que age, mas muitas das vezes, quando humano, a coisa humana, né? As coisas aqui dessa terra não acontecem. Nós sabemos que temos Ele, o nosso recurso, o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, que é consolador, Deus de providência e glória. Assim nós encerramos esse vídeo. Busque o consolo da parte de Deus e até o próximo vídeo.